Olá, Pro! Seja bem-vindo ao canal Go Powers. E nesse vídeo eu vou te mostrar todo o processo de renovação da certificação Microsoft PL300. Essa é um tipo de certificação que exige uma renovação anual, ou seja, todo ano você tem que fazer uma prova. Mas já eu te explico. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar um caminho para você que quer tirar essa certificação também. Meu nome é Márcio, trabalho com BI desde 2015, sou pós-graduado especialista em BI pela PUC e também certificado pela Microsoft. E esse canal aqui eu te ensino a ser um analista de dados com confiança, ter independência para utilizar o Power BI e evoluir na sua carreira como um Pro. Por isso, seja Pro, seja Power. Vamos para o vídeo de hoje. Vamos lá. Então, eu recebi primeiramente esse e-mail avisando, olha, você tem até 5 de janeiro de 2025 para renovar a sua certificação. Eu clico no botão aqui em renovar certificação, tá vendo aqui, ó? Renovar sua certificação, e aí ele vai me trazer para essa tela. Essa tela é a tela do Learning. Na tela do Learning, eu vejo aqui, na verdade, se teve alguma atualização em questão às certificações, tem alguma coisa nova aqui, enfim. Eu sempre dou uma olhadinha aqui. Então aqui o processo de recertificação, né? Aí, se eu abrir o meu perfil no Learning, tá? Recomendo que você faça o seu perfil, crie o seu perfil aí também. Porque tudo que você estudar, ele acumula pontos aqui, então fica bem legal aqui para o seu estudo. Então ele fala que a minha certificação está ativa até a data de 8 de janeiro, tá? Então tem 53 dias. Eu tirei a certificação mês passado. Eu refiz essa prova, mas eu falei, deixa eu documentar aqui para compartilhar no canal, tá bom? Aqui tá em inglês tudo, porém eu seleciono o português depois através do próprio link. Ó, aqui, ó. Se tiver em inglês, você muda aqui para PTBR, ok? De português Brasil, e sua prova fica em português, tá bom? Então, tô aqui nessa página. Ainda assim, eu não renovo a certificação, não inicio a prova, tá? Mas ele já aparece aqui a opção. O que eu faço? Eu vejo se no item da coleção, como eu sempre faço, né? A leitura da documentação, já falei isso em outro vídeo aqui também. Como eu sempre faço a leitura da certificação, eu sempre vejo se tem algum item novo. Então ele aparece aqui, olha, não está completo. Então se está completo é porque eu já fiz tudo que está indicado no Learn, de novo, que possa cair na prova, tá bom? Então veja aqui que está tudo completo. No dia que eu acessei, na verdade, né, antes de fazer a prova, existiam alguns itens novos, ou seja, estava 98%. Então eu vou lá e revejo essas páginas que pode ser que caia nessa prova, tá bom? Essa prova de recertificação, na verdade, ela é bem simples, tá bom? Muito simples mesmo, muito mais simples do que a prova inicial. Beleza, vou lá, faço a prova, não posso mostrar aqui por questões de NDA. Fiz a prova, aí eu recebo aqui o meu resultado, tá bom? Essa prova, apesar dela ser mais fácil do que a original, né, que a inicial, ela ainda tem uns detalhezinhos ali, né, que você pode errar, tem que ler bem. Então, geralmente eu pego um dia de domingo, tranquilo, e faço. Aqui foi no sábado, que eu tava sozinho em casa, e refiz a prova aqui, tá bom? E aí ele mostra onde que eu fui melhor, né? Então aqui, por exemplo, que tá até o final aqui, significa que eu zerei esse item. Então aqui, por exemplo, eu errei alguma coisinha, então não acertei 100%. Essa aqui acho que foi o pior, né? Tinha 2 perguntas lá, eu juro que tava certo, enfim. Não acredito muito nessa prova não, eu acho que foi melhor um pouquinho minha nota, mas enfim. Beleza, fiz, acertei, e aí eu recebo um e-mail avisando que a minha certificação está válida até por mais um ano, ou seja, até 8 de janeiro de 2026. Prova renovada, tá bom? Quais provas exigem que você faça uma certificação, renovação de certificação, tá? Tem esse link aqui, Tech Community, né? Microsoft Learning, Towards to Free Renew. A renovação ela é gratuita, tá? Então são todas essas certificações que exigem que você renove, não são todas, tá bom? E aí, se você quer tirar essa certificação também, vou te dar uma dica legal agora, ó. Certificação é essa daqui, ó. Até coloquei num troféuzinho aqui, né? Power BI Data Analyst. Note que ela tem 2 estrelas. Eu tenho outras certificações aqui atrás, né? E eu vou te explicar rapidamente aqui, tá bom? Se você quer tirar essa certificação aqui também, eu preparei uma Masterclass que vai acontecer no dia 20 de janeiro. Eu vou deixar aqui o link abaixo no vídeo, tá? Se você tiver interesse. Se você já trabalha com Power BI e a certificação vai fazer diferença na sua vida, que eu tenho certeza que vai, se inscreva lá, tá bom?
Mas em breve eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre essa Masterclass, tá bom? Então, se eu vim aqui no slide, duas coisas que eu quero mostrar para vocês. Olha quanto slide bacana aqui, ó. Por enquanto tem 47 slides que eu estava atualizando, tá? De como tirar essa certificação, aumentar em até 80% a sua chance de passar, tá? Então o que eu queria explicar aqui para vocês hoje, trazendo o slide dessa Masterclass. O nível da certificação. Então os níveis têm 1, 2 e 3 estrelas, tá? Então o nível 1 é as Fundamentals, tá bom? As fundamentais, que eles são o PL 900, a Z 900, enfim. Tá? Posso até abrir o link aqui da certificação. O mapa resumido não estava no roteiro do vídeo, mas deixa eu clicar aqui para abrir, ó. Esse é o roteiro das opções de certificação, tá? Business Applications, segurança, dados e analytics, né? Inteligência artificial. O Power BI está aqui no caso, tá bom? Mas que eu queria mostrar isso daqui, né? Então é o nível Associate. Essa sim, você precisa renovar a certificação e o Expert também. Só de nível Fundamentals que não. Você tirou uma vez. A trilha de certificação, por exemplo, relacionada a Power Platform, que tem ali o Power BI, Power Apps, o chatbot ali que é o Power Virtual Agents e o Power Automate, funciona assim, ó. Deixa eu dar um zoom para te explicar aqui. Então, o nível 1, uma estrelinha, é o PL 900, aqui no caso dessa trilha, tá bom? O nível Associate tem ali o PL 100, 200, 400, 500 e 300, tá bom? Você pode fazer qualquer uma delas, não existe pré-requisitos de outra prova, tá bom? Então, PL 100 é Power Apps, PL 200 é consultor funcional, 400 aqui é... esqueci agora, desenvolvedor, se eu não me engano. O 500 é RPA e o 300 é o Power BI, tá bom? Esse aqui é o código da certificação. E aí o nível Expert precisa do PL 600, seria a prova PL 600, tá bom? Esse é o Expert. Esse aqui é bem difícil de tirar. E ela exige um pré-requisito obrigatório, que seria o quê? Você ter a PL 200 ou a PL 400. É um pré-requisito, ou seja, se você não tiver nenhuma das duas, você nem pode se preparar para a prova, tá? A preparação para a prova vai acontecer nesse Masterclass, tá bom? Nesse Masterclass eu vou explicar no detalhe como que você cadastra, como que você cria a sua conta ali, enfim. E as trilhas ali obrigatórias para você estudar e aumentar muito a sua chance de conseguir essa certificação, tá? Certificação faz sentido para você? Quanto que a certificação mudaria hoje na sua carreira? Qual a diferença ela faria no seu currículo? Tem mais outro vídeo que eu vou gravar também falando ali sobre os diferenciais de currículo, né? Como se diferenciar hoje no meio da multidão. E a certificação é com certeza uma delas, porque não é fácil tirar, tá? E aí na Masterclass eu dou umas dicas de como tirar, como se preparar para a prova, como se portar no dia da prova, porque essa prova ela é gravada, então tem uma pessoa ali te monitorando, tá? Então uma das barreiras até que impedem as pessoas de tirar essa prova é porque ela custa R$500 para cima, porque ela tá em dólar, $99 ali, tá bom? E a dica final é, se inscreva aqui no canal, né, primeiramente, mas também se inscreva aqui no Microsoft Learning. Então, se você entrar aqui no Learning, olha que legal aqui no Learning aqui, ó. Olha que legal esse dado aqui também, ó, da Microsoft mesmo. Em média, funcionários certificados recebem 15% a mais que aqueles sem certificação. 61% dos profissionais dizem que foram promovidos, tá? Por quê? Porque não é todo mundo que tem certificação, então não é fácil de tirar. E para manter é um pouquinho mais fácil. Então por isso que eu estou passando esse vídeo aqui explicando como que eu renovei a minha certificação e espero te inspirar nisso também, tá bom? Eu prefiro ir direto pro link, né? Só pesquisar no YouTube mesmo, no Google, desculpa, que ele vai abrir o link direto aqui da certificação, que é essa daqui, ó, analista de dados Microsoft Power BI. E aqui ele explica aqui o idioma da prova, né? Certificação relacionada, a preparação aqui para você ver que todos os itens eu cumpri, tá? Então deixa eu clicar aqui em certificação relacionada.
Então aqui é uma visão geral dos tópicos que caem na prova, a preparação para os exames, ó, que eu já tenho aqui também. Depois eu vou clicar em um para você ver. Tem alguns testes aqui também simulando aqui o dia da prova. Ó, e aqui você agenda seu exame, tá? Então hoje tá $99. Converte aí pro real de hoje, aí você já vai saber mais ou menos quanto que tá bom? Então vou clicar num item aqui, por exemplo, para você ver, ó, analista de dados com Power BI. Hoje, meu nível aqui no Learn, nível 9, tá? E para eu chegar no nível 10, eu tenho que alcançar mais 34 mil pontos de experiência. Ou seja, eu tenho duas contas, na verdade. Se eu unisse as duas, eu estaria com a pontuação até um pouco maior, tá bom? Mas para você ver que eu realmente estudo o que eu tô falando para você aqui, né? Eu tô sempre ligado, tô sempre acompanhando. Fora o roteiro de preparação, eu leio outras coisas também. E no vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu faço a renovação da certificação Microsoft PL300 Analista de Dados. Obrigado, até mais!